Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre aptidão física e sedentarismo. Lembrando que essa aula ela faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão. Fechou? Vamos lá para a nossa aula. O que é a aptidão física, professor? A aptidão física diz respeito à capacidade que uma pessoa tem de executar com o mínimo de esforço possível tanto atividades físicas do cotidiano quanto atividades estruturadas como exercícios físicos e esportes. Então, a aptidão física é a capacidade de se movimentar sem um excessivo cansaço, né? Esse movimento ele pode ser feito em atividades físicas do cotidiano, que são as atividades não estruturadas, que é varrer uma casa, limpar uma casa, caminhar até a parada, caminhar até o serviço, subir lances de escadas em um prédio, né, para você chegar até o andar do seu apartamento, são exemplos de atividades do nosso cotidiano. Então, o indivíduo que, por exemplo, ele vai da sua casa e tem que caminhar 10 minutos até a sua escola. E chega lá na escola, ele chega ofegante. Esse indivíduo, ele não está com uma boa aptidão física. Ele está fazendo aquele movimento e está tendo um cansaço excessivo. Essa aptidão também vai ser utilizada nas atividades físicas estruturadas. Atividade física estruturada são os exercícios físicos ou a prática de modalidades esportivas. O indivíduo ele também precisa ter uma boa aptidão para ele treinar, para ele jogar um futebol, né, com os colegas, ou para jogar esse futebol profissionalmente, é necessário que tenha uma boa aptidão física. Então, a aptidão é isso, é a capacidade de se movimentar, a capacidade de realizar atividades físicas não estruturadas e estruturadas sem um cansaço excessivo, tá bom? E essa aptidão ela tem duas divisões, tá? E dentro dessas divisões vão ter vários componentes. A gente vai estar falando sobre cada uma dessa divisão aqui. A aptidão física, ela pode ser relacionada ao performance e desempenho ou relacionada à saúde. São essas duas divisões que existem na aptidão física. A aptidão física relacionada à saúde, a aptidão física relacionada à performance e ao desempenho. A aptidão física relacionada ao desempenho, a performance, ela tem a ver com esporte de alto rendimento. Tá? Ela tem a ver com performance, com medalha, com título, tá? Com pódio, tem a ver com isso. Mas os componentes da aptidão física relacionada à saúde, elas também estão inseridas aqui, a gente vai ver daqui a pouco isso. Também fazem parte disso. Porém, esses componentes, eles são determinantes. É eles que vão fazer o indivíduo ir bem na prova lá da Olimpíadas, é eles que vão fazer o indivíduo ir bem e ganhar a medalha. Tá? São componentes da aptidão física que são determinantes. Por isso que ele recebe uma classificação separada da outra, que é a aptidão física relacionada à saúde. Então vamos lá ver os componentes da aptidão física relacionada à performance e ao desempenho. Ó. A agilidade, equilíbrio, velocidade, potência, coordenação e tempo de reação. Esses são os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho. Porque se o indivíduo ele é velocista e ele não tem velocidade, ele não vai conseguir ir bem nas suas provas, ele não vai conseguir ter resultados positivos dentro da sua competição. Se esse indivíduo ele vamos supor, um levantador de peso olímpico, ele não tem potência. Potência é a contração do músculo mais rápido possível. Se esse indivíduo não consegue ter a potência, ele não vai ter bons resultados na sua prova, né? Então, por isso que os componentes da aptidão física
relacionados ao desempenho, eles são importantes para o esporte, para a prática esportiva, para que esse indivíduo possa ter melhores desempenhos. Tá? A agilidade vai ser a capacidade de se movimentar mudando de direção, tá? Com bastante velocidade. Então, se ele se desloca e tem que mudar de direção, mantendo a velocidade, isso é a agilidade desse indivíduo. Tá? Importante em vários esportes. O equilíbrio é a capacidade de ele manter o corpo dele estável sobre algum distúrbio, sobre alguma perturbação. Então, se ele está correndo e ele consegue levar, por exemplo, jogando futebol, ele leva uma trombada, mas ele consegue manter o corpo dele estável e seguir a trajetória dele, ele tem um bom equilíbrio. E isso é trabalhado dentro do treinamento. A velocidade é a capacidade de se deslocar por um determinado espaço no menor tempo possível. Tá? Importante aí para futebol, para vôlei, para handebol, para os esportes de atletismo. De suma importância, né, o trabalho de velocidade. A potência, já falamos, a coordenação é a capacidade de fazer vários movimentos em sincronia, sem perder essa coordenação, tá? De fazer movimentos sincrônicos organizados. Tá? Isso vai ser a coordenação. E o tempo de reação, quando a gente está falando de atividade de exercício físico e dentro do esporte, é a capacidade da musculatura responder rapidamente a um determinado estímulo. Não é? Então, quando o indivíduo ele ouve lá o tiro e ele consegue sair da sua raia em velocidade, ele tem que ter um bom tempo de reação, que é quando o seu sistema absorve aquele som e consegue transferir a informação para a musculatura para poder ter o movimento. Beleza? Então, esses são os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, desempenho e performance esportiva. A aptidão física relacionada à saúde, tá? Como eu falei anteriormente, faz parte tanto para o indivíduo normal quanto para o indivíduo que é atleta também, que é o indivíduo que pratica algum esporte, certo? Porque o indivíduo, vamos lá, o indivíduo que é atleta, ele precisa ter uma boa resistência cardiorrespiratória, ele precisa ter uma boa composição corporal, ele precisa ter flexibilidade, precisa ter força e resistência muscular, beleza? Ele vai ser importante para esses dois grupos, mas ele é, vamos dizer assim, com maior importância para o indivíduo normal, tá? Porque aquele indivíduo normal, se ele tem esses componentes bem trabalhados, ele vai ter uma boa aptidão física relacionada à saúde, mas ele não tem necessariamente a necessidade de ter uma boa velocidade, de ter um bom tempo de reação. Ele trabalhando apenas esses componentes aqui, ele vai ter o quê? Saúde. Por isso que é aptidão física relacionada à saúde. E o que é essa resistência cardiorrespiratória? É o trabalho ali do pulmão, coração, vasos e musculatura. A capacidade de se movimentar numa intensidade moderada por um determinado período de tempo. Tá? Então, quando ele consegue captar o oxigênio, transportar esse oxigênio e utilizar esse oxigênio para geração de energia. Então, esse faz parte do sistema cardiorrespiratório, formado por pulmões, coração, vasos e a musculatura, certo? Um outro componente da aptidão física relacionada à saúde é a composição corporal. A composição corporal é como está distribuído a massa gorda, que é a gordura, a massa magra, que são os músculos, a densidade óssea e a hidratação do nosso corpo. Como que esses componentes estão distribuídos. Então, isso vai ser a nossa composição corporal. Quando o indivíduo ele tem um maior percentual de gordura do que um percentual de massa muscular, ele está tendo mais risco de ter doenças cardiovasculares, de ter
problemas com obesidade, problemas com diabetes, problemas com hipertensão. Então, o ideal é que ele tenha um melhor percentual de massa muscular do que de gordura. Então, o exercício físico, ele vai melhorar essa composição corporal. Então, por isso que é importante, por isso que a aptidão física vai ter como um de seus componentes a composição corporal. A flexibilidade vai ser a capacidade que o músculo tem de se alongar, certo? A flexibilidade vai ser trabalhada através do alongamento. É o treino que vai melhorar a flexibilidade. A gente não pode confundir com mobilidade. Flexibilidade tem a ver com o músculo, a capacidade dele se alongar. E a mobilidade está relacionada à articulação, à capacidade de movimentação daquela articulação. É o que vem ser a mobilidade. A flexibilidade vai ser treinada através dos alongamentos ativo, alongamento passivo, né? Dentre outros, melhorando a capacidade de estiramento dessa musculatura. Isso vem ser a flexibilidade. A força e a resistência muscular. A resistência muscular ela vai ser um pouco diferente da resistência cardiorrespiratória. A resistência muscular ela tem a ver com a capacidade que aquele músculo tem de manter um determinado tempo de contração. Então, vamos supor que esse indivíduo está carregando um peso ali de 5 quilos e ele está fazendo a flexão de braço. E ele fez essa flexão por 40 segundos, 1 minuto, ele está lá flexionando o braço. Ele vai estar trabalhando a sua resistência muscular, a capacidade de levantar a carga por um determinado período de tempo, beleza? A força vem ser a capacidade de vencer uma carga externa. Essa carga ela pode ser baixa, ela pode ser média, ela pode ser alta. Então, se ele consegue vencer essa carga, ele vai estar trabalhando a sua força muscular. Ele vai ter um aumento do que a gente chama de insight neuronal, tá? Maior ativação dos neurônios para aquela musculatura, aumentando a sua força, mas ele também vai ter um outro benefício que é o aumento da massa muscular, que é a hipertrofia muscular. Vai ser o aumento da sua massa. E juntamente, né, esses dois mecanismos vão fazer com que esse indivíduo ele tenha mais força, advindo do treinamento, advindo do exercício físico, em específico do exercício de musculação, beleza? Então esses são os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então espero que vocês tenham entendido. Aptidão física relacionada à saúde, aptidão física relacionada ao desempenho e à performance esportiva, certo? E o que é sedentarismo e comportamento sedentário? É a mesma coisa, são diferentes, tá? Ser sedentário e ser ativo é a mesma coisa. Então a gente vai entender um pouco dessas nomenclaturas para que a gente tenha um melhor entendimento. O que é ser sedentário? Tá? A gente tem alguns órgãos que eles ditam a regra dentro da educação física, tá? Justamente para a gente ter essas nomenclaturas universalizadas. Então, como que é considerado um indivíduo que ele é ativo? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o indivíduo, para ser ativo, ele precisa praticar 75 minutos semanais de atividade física intensa. É o quê? Por exemplo, jogar futebol é uma atividade física considerada intensa. Então, ele precisa praticar 75 minutos semanais. Ou 150 minutos semanais de atividades físicas moderadas. Por exemplo, correr. Quando você está correndo ao redor de uma praça, que você ainda consegue conversar com a pessoa que está do seu lado, você está correndo, mas ainda consegue falar uma frase inteira sem ficar ofegante, essa atividade está num nível ali de moderado. Então, para que você seja considerado um indivíduo ativo, você precisa fazer esses 150 minutos semanais, que vai dar em média de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Ou 75 minutos de intensidade vigorosa. Entendido? Se você
não segue essa recomendação, se você não faz esses valores, você é considerado sedentário. Tá? Uma das formas de identificar isso através do PARQUE, que é o questionário de aptidão física. Ele nos dá o nível de aptidão daquele indivíduo, se ele é ativo, se ele é sedentário. Tá? Então, se você não segue essas recomendações, você não alcança esses valores, você é considerado sedentário. Ah, professor, mas eu faço, vamos supor, eu não faço os 150 minutos semanais, mas eu faço 1 hora semanal. Por que eu ainda sou sedentário? Porque esses valores eles são usados como referência. Então foram vários estudos para chegar a esse valor. E mostraram que quando o indivíduo chegava nesse valor, ele fazia essa quantidade de exercício físico, ele estava livre de diabetes, estava livre de hipertensão, estava livre de obesidade, estava livre de colesterol alto, de várias comorbidades que iriam afetar a sua saúde. Quando o indivíduo fazia abaixo desses valores, mesmo ele fazendo aquela quantidade, ele ainda estava correndo o risco de ter esses problemas de saúde. Por isso que chegou e preconizou-se esse valor de 150 minutos de intensidade moderada ou de 75 minutos de intensidade elevada, de alta intensidade vigorosa, certo? E você deve seguir isso. Você que é adolescente, muda. Você que é adolescente tem que fazer 1 hora por dia. 1 hora por dia. O adulto tem que fazer 30, né? Você tem que fazer 1 hora. E aí, você está seguindo essas recomendações? Está praticando exercício físico 1 hora todos os dias? Então, se você não faz, você é considerado um indivíduo sedentário. Se você segue essas recomendações, você é um indivíduo ativo. Beleza? Deu de entender o que é ser sedentário e o que é ser um indivíduo ativo? E, sabendo disso, o que é comportamento sedentário? Então, comportamento sedentário, ele vai ser atividades realizadas quando se está acordado, sentado, reclinado ou deitado e gastando pouca energia. Então, quando o indivíduo está acordado, né, não conta o momento que ele está dormindo, ele tem que estar acordado. E você está sentado, deitado ou reclinado, gastando pouca energia, você está tendo um comportamento sedentário. Por exemplo, está sentado estudando, é um comportamento sedentário. Você está deitado assistindo filme, é um comportamento sedentário. Você está sentado mexendo no seu celular, você está tendo um comportamento sedentário. Então, os estudos mostram que o comportamento sedentário, ele tem um peso maior do que ser um indivíduo ativo. Se você passa muito tempo tendo esse comportamento sedentário. O que isso quer dizer? Que mesmo que você faça esses 150 minutos de atividades semanais, mas se você tem um elevado tempo de comportamento sedentário, ele vai pesar mais do que esse tempo que você passa se exercitando. E como que vocês podem diminuir esse malefício? É só vocês fracionarem o tempo que ficam sentados, o tempo que fica deitado. Está estudando, vai passar 2 horas estudando, a cada meia hora você levanta, faz um alongamento, vai beber uma água, caminha ali 5 minutos e volta para a sua atividade. Certo? Você está assistindo um filme, a cada meia hora pausa, vai, faz uma caminhada, bebe uma água, alonga um pouco. São formas de você estar inibindo os malefícios do comportamento sedentário, beleza? Juntamente com a prática regular do exercício físico, certinho? Então, deu de entender a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, o que é sedentarismo, o que é ser ativo, né? E o que é comportamento sedentário, beleza? Então vamos lá para a resolução das nossas questões para a gente complementar aí o nosso ensino de hoje.
Primeira questão, temas como atividade física, aptidão física, exercício físico e saúde perpassam o ensino da educação física na escola. Desse modo, conhecer, distinguir e diferenciar esses temas é de fundamental importância para o professor de educação física. Quanto ao conceito dos temas mencionados acima, assinale a única opção que contém a definição correta. Letra A. O exercício físico pode ser definido como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Letra B. Atividade física é uma das formas de exercício físico que é realizado de maneira planejada, estruturada, repetitiva, cujo objetivo é o desenvolvimento da aptidão física, das habilidades motoras ou da reabilitação orgânico-funcional. Letra C. A saúde pode ser entendida como um conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. Letra D. A aptidão física pode ser definida como a capacidade de realizar atividades físicas. A aptidão física inclui duas formas de abordagem: a aptidão física relacionada à performance motora e a aptidão física relacionada à saúde. Letra E. A aptidão física pode ser definida como a capacidade de realizar atividades físicas. A aptidão física inclui duas formas de abordagem: a aptidão física relacionada à performance motora e a aptidão física relacionada ao esporte. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Na segunda questão, compõe a aptidão física relacionada à performance e ao desempenho os seguintes atributos. Nós temos lá a letra A, agilidade, equilíbrio, velocidade, potência e coordenação. Letra B, agilidade, equilíbrio, velocidade, potência, coordenação e tempo de reação. Letra C, equilíbrio, velocidade, potência, coordenação e tempo de reação. Letra D, resistência cardiovascular e força. E letra E, flexibilidade. Então, a resposta correta, letra B. Os componentes da aptidão física relacionada à performance e ao desempenho são agilidade, equilíbrio, velocidade, potência, coordenação e tempo de reação. Com isso, a gente finaliza mais uma aula. Não esqueçam de acessar o plano de estudo no link que está aqui abaixo, certo? Se você não nos segue, vai lá, segue a gente no nosso Instagram e no YouTube, tá? @plataforma Gonçalves Dias, curte, compartilha, deixa o seu like, ativa lá o sininho para ter as notificações, beleza? Fechou? E a gente fica por aqui, até a próxima aula.